Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou seja, qual for o horário que você está assistindo esse vídeo. Eu acho que você deve estar se perguntando, poxa, né, o Elmo sumiu e abandonou o canal, mas eu vou dizer para vocês que foi por um bom motivo. Na verdade, eu precisei me ausentar por um tempo, porque eu estava escrevendo o meu próprio livro. Ele já está disponível para compra na pré-venda na editora Arcádia. Eu vou disponibilizar para vocês o link aqui, né, logo abaixo no vídeo, e também vou falar um pouquinho sobre esse meu livro. Mas, na verdade, o que me trouxe aqui hoje para reativar o canal com uma nova roupagem, com uma nova pegada, é para falar para vocês sobre uma obra-prima do cinema de terror, que é esse filme aqui, ó, de Jorge Romero, né, que é o grande pai dos zumbis. E eu queria pedir licença para vocês para a gente falar um pouquinho sobre esse clássico aqui. Tá? Na verdade, na minha opinião, são dois clássicos. Tem o de 1968, que foi feito em preto e branco, com um custo muito baixo, porque não havia muito dinheiro para fazer esse filme. E também o de 1990, que foi feito pelo pai da maquiagem, né, dos filmes de terror dos anos 90 e dos anos 80, Tom Savini. Mas vamos deixar de muita conversa e vamos falar sobre esse clássico aqui assim que vocês voltarem da vinheta. Olá, literários e literárias, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Estante Assombrada. E nesse mês do Halloween, como eu falei lá no início, né, vamos falar o nosso primeiro vídeo depois de um grande período fora do ar, né, porque eu estava me dedicando ao meu próprio livro. A gente vai falar sobre A Noite dos Mortos-Vivos. Mas antes eu gostaria de ler para vocês um trecho do meu livro, que ainda não foi lançado, ele está na pré-venda pela editora Arcádia. Então eu vou ler aqui um trechinho rápido, que o livro são 3 contos. Esse trecho que eu vou ler é o conto O Sapato da Senhora Genilda. Não havia luz onde ela estava, só escuridão e o ódio se estendiam em sua frente. Na escuridão envolvente do que parecia ser um túnel sem fim, ela sentia-se imersa em um mar de ódio, um fogo ardente que parecia alimentar-se do desejo de vingança pelos seus preciosos sapatos roubados. Cada passo que dava nessa atmosfera fétida só servia para reacender a chama desse sentimento avassalador que dava sentido à sua caminhada. Ela ainda sentia aquele desejo feroz de sentir tudo o que podia. Era como se no meio de toda aquela escuridão, o seu único objetivo era encontrar tudo o que havia perdido ou até mesmo ter sido tirado dela. Sentia-se nua e desprovida de sua verdadeira essência, ao pisar naquele solo lamacento e quente que fazia seus pés racharem a cada passo. A falta de luz não era apenas física, mas uma metáfora para a escuridão que agora tomava conta de sua alma atormentada. A presença constante da figura da moça bonita de branco, cujo aroma de éter e álcool parecia impregnar todo o ambiente, só aumentava a sua determinação em busca de vingança e reparação. O barulho de vozes ecoavam pelo túnel escuro, acompanhado pelo som mecânico de máquinas que sopravam e batiam, juntamente com os incessantes bips, criando uma sinfonia macabra que rasgavam até mesmo as suas entranhas de dentro para fora. Então esse aí é um trecho que eu queria ler para vocês. Só para deixar vocês um pouquinho aguçado, esse conto, eu acabei escrevendo esse livro a partir de uma história, né? Eu estava um determinado dia conversando com alguns colegas e uma colega minha que é enfermeira, ela me disse o seguinte, que no hospital onde ela trabalha, as pessoas têm a mania de levar o que tem de melhor para os mortos. Por exemplo, enterrar com um relógio, com um anel, com uma roupa melhor. E ela ficava se perguntando, para que essas pessoas precisam de coisas novas e melhores se elas já estão mortas, e para onde elas vão, elas não irão precisar. E aí ela contou esse caso curioso, né, de uma paciente que havia falecido e a família levou para ela um sapato muito elegante, vermelho, né, e muito bonito. E a partir daí eu comecei a desenvolver esse conto, que tem mais ou menos 130 páginas, e eu espero que vocês gostem bastante. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, eu já estou deixando o link para vocês comprarem esse livro na pré-venda da editora Arcádia. Eu peço a vocês, comprem um livro. É isso aí, ele está na pré-venda, ele deve estar saindo lá no final de dezembro, no final de novembro. Então, vai lá, compra, que vai me ajudar também
a publicar o segundo livro que eu já estou escrevendo, já estou lá quase na página 400, tá bom? Esse livro que eu estou vendendo, ele tem mais ou menos 360 páginas, foi o original que eu entreguei para a editora, mas pode ser que ele venha diminuir ou venha aumentar, a depender da diagramação do livro. Eu não tenho visto você na igreja ultimamente. Bem, não faz muito sentido eu ir na igreja. Você lembra de uma vez, quando nós éramos pequenos, e foi bem ali que eu pulei em você por detrás da árvore e o vovô ficou nervoso, levantou o punho pra mim e disse: "Garoto, você está condenado ao inferno." Você lembra disso? Você costumava ter muito medo. Johnny, Você ainda tem medo? pare com isso, é sério. Eles estão vindo pra te pegar, Bárbara. Pare, seu ignorante. Estão vindo atrás de você, Bárbara. Pare, está se comportando como uma criança. Estão vindo atrás de você. Olhe, lá vem um deles atrás de você agora. Ele vai te ouvir. Lá vem ele. Eu vou dar o fora. Johnny! Esse filme é um clássico absoluto, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Ele vai redefinir o terror no cinema, que se tornou uma obra revolucionária, a partir do gênero ali de mortos-vivos, de zumbi. E ele foi considerado o primeiro filme, aquele que criou as regras, aquele que acabou jogando para o telespectador essa coisa de zumbi. Embora Jorge Romero ele não gostasse muito dessa expressão de zumbi, a gente percebe durante o filme que eles são como se fossem pessoas contaminadas, pessoas fora de si, com atitudes animalescas, mas ele não se refere a essas pessoas como zumbi. Na verdade, o zumbi foi colocado ali pela cultura pop. Antes desse filme de Romero, a gente tinha ali muito filmes do voodoo jamaicano e tal, onde as pessoas eram enfeitiçadas, mas não tinha ali aquela denominação realmente, né? Não tinha um filme propriamente falando sobre essas pessoas que morriam e retornavam e que se alimentavam de carne humana. Isso só vai acontecer a partir desse filme de Jorge Romero. Então, gente, A Noite dos Mortos-Vivos, ele foi feito em 1968, ele foi dirigido, já falei, por Jorge Romero, né? E foi escrito também por John Russo. Se você gosta muito de filmes de zumbi, eu acredito que, assim como eu, né, você deve gostar, embora durante um bom tempo esses filmes eles foram bem explorados no cinema, na TV e jogos, né, mas aí para mim filme de zumbi é uma coisa muito legal, gosto bastante. Bom, esse filme aqui simplesmente ele deu o pontapé inicial para que tudo que a gente conhece hoje sobre zumbi, ele vai surgir a partir desse filme aqui, tanto em séries, filmes e jogos. Então, se você já vai logo deixando o seu like aí, tá certo? Para não esquecer, deixa seu like, curte esse vídeo logo, já vai divulgando ele para as pessoas que você conhece e já faz os seus comentários aí, tá? O que é que você achou lá da leitura que eu fiz do meu livro, se você tem interesse em comprar, se você não tem, porque a partir de agora a gente vai entrar fundo aqui, né? Bom, gente, o filme, ele tem um roteiro simples. Ele começa ali uma primeira tomada, que é muito comum nos filmes de Romero, né? Ele tem uma trilha sonora muito tensa, muito pesada, que eu gostei bastante, que mantém você o tempo todo ali preso, né, na cena do filme. É aquela trilha sonora feita com orquestra e tal. Não tinha muito essa coisa do eletrônico. Nos anos 60 não tinha muito, era mesmo a arte da trilha sonora, feita por grandes maestros. Então o filme ele vai prendendo você. Apesar de ser um filme que foi feito com orçamento muito barato, ele se preocupou em fazer uma trilha sonora bem legal e eu gostei bastante. Então o filme ele vai ter a sua abertura mostrando ali um carro, uma tomada bem longa, né, já lá no início, né, o filme é todo preto e branco, a tela ela é um pouco fechada, né, ela não é aquela tela widescreen, ela é um pouco fechada, então mostra lá aquele carro vindo de lá do fundo, ele vem
subindo a ladeira com aquela tensão da música, aquele primeiro momento ali já pega você para entender que era um filme diferente de todos os filmes de terror que as pessoas já tinham visto naqueles anos 60. Então o filme começa de uma maneira aparentemente simples, é muito simples. A personagem Bárbara, né, interpretada aqui pela atriz Judith O'Dea, e seu irmão Johnny, eles vão visitar o túmulo do pai, né, em um cemitério isolado ali, em uma cidade do interior dos Estados Unidos. Tudo está tranquilo. Né? Eles chegam até lá, chegam no cemitério. É um cemitério meio estranho porque não tem muro, como os Estados Unidos sempre faz isso, né? Talvez porque eles não precisam, né? Eles não cercam o cemitério, ele é um cemitério aberto. E aí o irmão começa a questionar por que ele tinha que estar ali, e por que a mãe não vê e tal. Coisas do roteiro ali mesmo. E aí eles vão, né, à procura do túmulo do pai para deixar lá uma capela, umas flores, como eles iam todos os anos visitar o túmulo do pai, porque, pelo que eu entendi, eles moravam a 350 quilômetros do cemitério. Então, assim, ele até sugere levar esse túmulo para a cidade dele, porque ele não teria que viajar mais 350 quilômetros. A gente percebe ali que o irmão está um pouco irritado por ter saído de casa tão cedo. E aí ele também fala que eles não iriam chegar em casa antes da meia-noite. A Bárbara, ela vai falar um pouquinho sobre esse medo que ela tem, né, essa coisa de não ficar muito no cemitério, mas aí aparece um cara meio estranho ali, e a Bárbara, ela é atacada por esse estranho, né, que aparentemente parecia um homem, mas na verdade é um morto-vivo. E aí o irmão, ele é meio que morto, ele é empurrado por esse zumbi, bate a cabeça em um túmulo, ele é morto, e Bárbara acaba fugindo, né, desse morto, uma cena bastante tensa, e ela vai encontrar uma fazenda, tá? E lá ela vai se abrigar. Nessa fazenda, ela tenta encontrar armas e tal e tentar se refugiar da melhor forma possível, mas aí, por um determinado momento do filme, vai entrar um outro personagem aqui, chamado Ben, que é Duane Jones, é um ator norte-americano. E, na verdade, esse aí vai ser o cara, né, o verdadeiro, digamos assim, herói do filme. É o cara que vai tentar, o cara mais prático, vai tentar fazer barricadas, né, na casa que ela encontrou, fechar tudo e manter aquilo tudo fechado para que possa manter os zumbis fora. E aí, a partir daí, eles vão sendo cercados por esses zumbis o tempo todo, a horda de zumbis vai crescendo e eles precisam lidar não só, né, com esses zumbis que estão lá fora, mas também eles começam a ter brigas internas, eles começam até mesmo a se agredir, porque a gente sabe que quando o homem ele é colocado em uma situação onde ele não tem controle, tudo vai desencadeando. O Ben procura por comida, procura por segurança. Já a Bárbara está chocada porque foi atacada por esse homem estranho no cemitério. Ela quer o irmão dela de volta e tal. E aí, quando a noite chega, tudo vai ficando pior. E para, digamos assim, colocar uma situação ainda mais tensa nesse filme, George Romero vai colocar ali mais alguns personagens. Porque justamente quando ele está ali, né, mexendo e tal, em algum momento aparece mais 4 pessoas que saem do porão, né, que estavam trancados no porão da casa. E justamente ali naquele porão, a gente vai conhecer um jovem, né, que está ali com a sua namorada, um homem, que é chamado de Cooper, a mulher e a filha, que eles haviam entrado na casa antes de Bárbara e antes, né, de Ben. E aí eles vão entrar em um conflito constante ali dentro, porque o Ben, ele quer que as pessoas fiquem em cima, né, não desçam para o porão, porque ele alega que o porão não tem saída, e faz sentido isso, e ele pede ajuda para fazer cada vez mais barricadas, e o Cooper não, ele quer levar, né, o rádio, tudo que ele encontrar ali, comida, para o porão, porque ele acredita que o porão é mais seguro. E nesse empate aí, gente, o filme ele vai meio que mostrando pra gente que o ser humano ele tende a se dividir, né, em determinadas situações. E é bem comum isso, quando a gente vê tragédias naturais, quando a gente vê tragédias causadas pelo próprio homem, guerras e tal, a gente percebe que as pessoas elas são bastante manipuláveis e elas se dividem. E Jorge Romero ele traz muito essa questão da crítica social, né, no filme, é muito dele, até mesmo nos outros filmes que virão depois, que é o Despertar dos Mortos, que é feito no Shopping, que ele vai falar sobre o consumismo, Dia dos Mortos também, que ele vai falar, né, dessa questão do lado humano dos zumbis, né, se é que podemos dizer assim, a questão Terra dos Mortos, que é bem controverso, mas vai falar ali, também ele vai falar um pouquinho sobre os mortos possuírem a Terra. Então a gente percebe que toda essa atmosfera é bem interessante. E mesmo que o filme foi gravado em preto e branco, já havia sim películas coloridas, mas talvez pelo orçamento ser muito baixo, eles optaram por filme preto e branco. E interessante que o sangue era calda de chocolate. Tá, gente? Então isso acaba disfarçando bem. Veja que curiosidade. Gente, eu também não poderia deixar de falar para vocês, já que eu falei um pouquinho aqui sobre a sinopse do filme, e não dei spoiler porque ele é um filme de 68. Então acho que muita gente já assistiu. Realmente os fãs de terror já assistiram esse filme. Mas eu não poderia deixar de falar sobre a questão revolucionária desse filme para o cinema. Porque, veja bem, quando A Noite dos Mortos-Vivos foi lançado lá em 1968, ele chocou o público.
E também a crítica, porque eles não estavam acostumados a ver esse tipo de filme no cinema. É como eu falei para vocês, o zumbi, o morto-vivo, ele é tratado naqueles filmes de voodoo, mas não havia regras, não havia condição, não haviam características, só vai haver aqui. Antes de tudo isso, o terror ainda era muito cru. A gente vai ter ali alguns filmes que trabalhavam de forma muito crua, muito... não era tão genuíno, digamos assim. E o filme do Jorge Romero, ele foi meio que brutal. E foi bem desesperançoso, porque ele traz um final chocante. Era como se fosse um filme apocalíptico, sem a bomba atômica. Então isso chocou bastante. Lembrando que nesse período a gente estava vivendo ali a Guerra Fria, né? Capitalismo, socialismo. Então o Romero ele vai explorar isso aí também através do filme. Ele não só criou, né, o Romero, ele não só criou a imagem do zumbi que a gente conhece hoje, ou aquele zumbi que anda devagar, né? O zumbi que come carne humana, um zumbi, né, que só vai morrer com um tiro na cabeça. Foi Romero que criou isso nesse filme aqui. Ele também trouxe para o filme essa questão do vampiro lento e faminto. Ele ainda também trouxe, além de tudo isso, trouxe um realismo, como é que eu diria para vocês aqui? Um realismo meio que sombrio, extremo para o gênero, que a gente não via em outros filmes. Isso vai meio que andar ali no campo sobrenatural, e o Romero vai explorar muito bem e vai trazer sustos pontuais. E eu acho legal porque ele não vai... Talvez porque... Mas já tinha o jump scare, né? Porque a gente vai ver o jump scare lá com o filme Psicose. Mas Romero ele não trabalha com isso. Ele vai trabalhar mais com a questão do impacto visual. Em uma cena do filme, por exemplo, quando eles entram no carro para tentar fugir e quando eles acendem o farol, é que a gente vê aquela horda de zumbi ali e não tem aquela música dando aquele salto, o jump scare. Não tem. O Romero ele optou por chocar pela questão visual. E ele trouxe essa ideia de horror, pode vir de algo que poderia ser real, está à nossa volta. Bom, eu queria falar também para vocês um pouquinho sobre os aspectos técnicos desse filme. O filme, como eu falei a vocês, ele é gravado numa película preto e branco, tá? Ele foi com um orçamento muito baixo na época, baixíssimo, que foi feito até mesmo uma vaquinha para poder fazer esse filme. Ele teve cerca de 114 mil dólares. Então, assim, é muito pouco fazer um filme, ainda mais na realidade de hoje. A Noite dos Mortos-Vivos, ele aproveitou ao máximo os recursos, porque eles eram limitados. Então, observe que os filmes, geralmente os filmes que são feitos com baixo orçamento, eles viram clássico, é interessante isso. O uso da câmera na mão e de ângulos próximos foi bastante utilizado por Romero, criando uma atmosfera claustrofóbica, que tem no filme, que deixa a gente bastante tenso, e que intensifica o sentimento de pavor e isolamento. Então quem é claustrofóbico vai sofrer muito vendo esse filme aqui. E isso combinado, eu vou dizer assim para vocês, com a trilha sonora simples que eu coloquei para vocês, mas que é uma trilha sonora que vai se repetindo, e mantém o espectador em constante tensão, né? Ele vai ficando ali sempre tenso, sempre suspenso. Outra curiosidade que eu achei interessante dentro desse aspecto técnico é que, por ser um filme de baixo orçamento, muitos dos zumbis eles foram interpretados por amigos, atores que estavam fazendo outra determinada cena, ele acaba em outra cena sendo zumbi. Então ele soube bem aproveitar isso, e amigos até do próprio Romero, da família que estava ali. Foi feito um filme mesmo até de realmente ajudar o cara a colocar a ideia dele em prática. Eu achei isso muito legal. Efeitos de maquiagem e os corpos comidos, a gente não vê no filme isso. Até as partes em que Ben mata, né, os zumbis, a câmera pega só o Ben batendo, não mostra. Raramente a câmera vai mostrar ali um zumbi com a maquiagem, a gente vê com a maquiagem bem chifrinha e tal, com o zumbi com um tiro na testa, mas que choca pela questão da trilha sonora e da forma como ele dirige aquilo ali. Então a gente vê, na verdade, que alguns pedaços, né, de carne que ali dentro do filme ele quer trazer pra gente, que é a ideia de que pedaços de carne humana, na verdade eram presuntos, e o sangue era feito de chocolate, como eu coloquei para vocês. Então isso já fazia parecer uma carne que estava, né, apodrecida ou que estava ali sendo comida. Então bem criativo, né? Outra coisa bem legal do filme, né, que achei bem interessante e fascinante desse filme aqui, A Noite dos Mortos-Vivos, é que ele não é apenas um filme de terror. A gente pode olhar à primeira vista aqui e a gente fala assim, é só um filme de terror qualquer. Não, não se trata só de um filme de terror qualquer. E quem enxerga dessa forma, eu acredito que está cometendo um erro muito grande, porque não é só um filme de terror qualquer. Ele é também uma crítica social, como eu falei para vocês, e uma crítica social bem potente, se a gente for analisar nas entrelinhas, né, o filme de Romero. O filme foi lançado em 68, ele estava ali dentro de um aspecto ali da Guerra Fria, também em momentos turbulentos da sociedade norte-americana, com os movimentos dos direitos civis que estavam ocorrendo ali. Também estava ocorrendo ali a Guerra do Vietnã, onde parte da sociedade não queria essa guerra. Inclusive o próprio Romero, ele não era muito a favor dessa guerra. E uma grande desconfiança nas instituições. Romero, ele sem fazer disso uma intenção explícita no começo, ele não queria deixar isso exposto de forma bastante gritante, ele acabou criando um filme que refletia essa época de tensões,
levando o telespectador a pensar. Não foi só um filme de terror para levar o susto, mas para pensar. A escolha de Dwayne Jones, ele era um ator negro, tá? Eu quero deixar isso claro aqui. Para interpretar o protagonista bem, foi extremamente revolucionário na época, porque a gente não tinha atores negros em papéis cruciais, tá, de protagonistas. Sempre que os papéis, propriamente, eles eram reservados para atores brancos. A escolha do Jones, sem que a questão racial fosse diretamente mencionada no filme, porque ele não coloca esse momento algum, foi um marco, porque isso acabou traindo também a população negra para assistir o filme. Isso tornou ainda mais impactante pelo final do filme. É bem interessante o final do filme, que é chocante e muito simbólico. Mas a gente observa que ali dentro a gente vai ver que ali tem meio que uma crítica, né, a esse racismo estrutural que está ali dentro do filme. E Romero ele quis mostrar isso, que as pessoas elas acabam se tornando más, não por uma concepção do monstro, de ver o zumbi, mas talvez pelo próprio monstro que elas carregam dentro de si, né? E não aceitar a diferença, não aceitar que o outro seja diferente. Então a gente acaba cometendo bullying, acaba cometendo racismo, preconceito, homofobia e até misoginia e xenofobia e várias coisas que o mundo de hoje traz. Então Romero já falava sobre isso lá no seu filme nos anos 60. Bom, gente, eu vou trazer algumas curiosidades rápidas também do filme. O impacto, né, que o público teve desse filme aqui de Romero. Na época do lançamento, ele não foi classificado como filme de maior idade. Então qualquer pessoa podia assistir lá, qualquer pessoa, vírgula, né? Não podia ser muito jovem demais. Então o impacto desse filme foi bem gigantesco, né? Ninguém esperava que um desfecho tão trágico e pessimista pudesse trazer tanta repercussão e dinheiro para o filme. Tanto é que o estúdio queria um final mais leve, né, um final ali meio água com açúcar, mas o estúdio disse que não. Os próprios roteiristas bateram o pé no chão e a produção dizendo que não, que o único final admissível para o filme era aquele que realmente foi colocado nos cinemas, e eles acertaram porque isso acabou atraindo mais público e as pessoas saíram chocadas na época. Como eu falei para vocês, os direitos autorais, por um erro técnico, na verdade, os produtores do filme esqueceram de adicionar a marca dos direitos autorais nos créditos do filme, e aí muita gente se aproveitou disso. Então o filme foi colocado instantaneamente em domínio público. E por fim, gente, qual é o legado que esse filme todo, né, tudo que eu falei, o que é que esse filme vai trazer pra gente o legado? Bom, gente, assim, o legado da Noite dos Mortos-Vivos, ele foi bastante explorado, foi imenso. Depois dele vieram vários filmes, né, inclusive 4 continuações desse próprio filme aqui. Não só criou um subgênero de zumbis, que até então não existia no cinema de terror, como conhecemos hoje, né, em jogos e cinema, como eu falei para você, mas também abriu as portas para dezenas de sequências. Eu posso até citar aqui algumas séries que homenagearam Romero, como a série The Walking Dead, que foi muito bem explorada, né, e mais à frente também o filme Extermínio, o filme Madrugada dos Mortos, que também teve, né, sua experiência, que bebeu aqui da água do filme de Jorge Romero. Então vejam que foi um filme que acabou influenciando muitos outros cineastas, né, diretores e produtores também, e que ganharam muito dinheiro com essa primeira ideia aqui de Jorge Romero. Então, para concluir, gente, a Noite dos Mortos-Vivos, ele não é só um marco do cinema de terror, como eu falei para vocês, mas ele é um retrato de uma época, uma reflexão sobre a natureza humana, como os humanos se comportam dentro de tragédias. É um filme uma coisa que pode acontecer, um vírus, sei lá, alguma coisa tomar conta da humanidade e as pessoas enlouquecerem e começarem a matar. Ele vai questionar ali a natureza humana. E mais de 50 anos, né, depois do lançamento desse filme aqui, a gente ainda pode, pelo menos eu assisti e fiquei um pouco assustado. Ele impacta, né, ele traz uma sensação claustrofóbica e o final realmente ele deixa você pensativo. E para quem gosta de cinema de terror realmente, e não só de terror, para quem gosta de cinema e para quem gosta de ver nas entrelinhas tudo que o cinema pode trazer de legal. Já que a gente está em falta de bons filmes, né, o cinema anda carente de bons filmes e boas histórias, então vamos revisitar esses filmes antigos. Então eu indico para você aqui A Noite dos Mortos-Vivos, de Jorge Romero. E aí, você vai realmente assistir esse clássico? Vai realmente seguir essa dica minha? Bom, e se você já assistiu, me diga aí, qual foi a cena do filme que mais marcou você? O que deixou você mais impactado? Escreve aí nos comentários, vamos interagir. E aí, se você for assistir, volta aqui depois nesse mesmo vídeo, coloca aqui nos comentários o que você achou. E claro, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, pega esse link aqui, manda para os seus amigos, divulga esse vídeo o máximo que você puder, fala um pouquinho também sobre as curiosidades que você encontrou, quais foram as suas impressões sobre o filme de Jorge Romero e também sobre os filmes de terror que mais impactaram você. Não se esquece, aí embaixo também tem um link do meu livro, entra lá, gente, compra, tá na pré-venda. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho também, mais um pouquinho sobre o conto sobre os sapatos da senhora Genilda. Também mais à frente vou falar um pouquinho sobre o Residente do Quarto 111, que é o próximo conto. E por final vou falar sobre a quarentena. Tá bom, gente? Então tá explicado porque eu me afastei.
Tá aqui a minha dica de filme de terror para no mês do Halloween, um clássico absoluto. E não esquece de ativar o sininho para quando você receber, para você poder receber toda a sinalização de que tem vídeo novo no canal. Estou de volta, compra o meu livro e até a próxima, meus amigos.